Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nosso Senhor Jesus. Estaremos trazendo a palavra de Deus que no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, que fala a respeito das enfermidades que Jesus curou naquela localidade. Às vezes Deus sempre me permite que eu pregue mais só a sua vinda, a preparação da humanidade para ter o encontro real com o Senhor Jesus. Assim como no livro de Amós, dizendo a respeito: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor nos ares. Hoje eu falo da mesma maneira: prepara-te, ó humanidade, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. As minhas palavras é para se as pessoas venham se aproximar de Jesus Cristo. Hoje em dia tem muitas pregações de prosperidade. A prosperidade da terra, prosperidade humana, mas a prosperidade de Deus não tem. Aonde daqui a instante estaremos falando desse assunto, mas vou estar lendo aqui Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. Versículo 14 diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe montes endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. O último versículo 17 diz: para que se cumpra-se o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa passagem bíblica aqui, o profeta Isaías, no capítulo 53, se engano, capítulo 53 todo, que fala a respeito do qual que Jesus ia vir a este mundo, ia restaurar a saúde, tanto física como também espiritual. E aí vem essa palavra no versículo 17, falando a respeito, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. E as pessoas daquela época não entenderam. As pessoas daquela época que Jesus falava, eles não entendiam. E a palavra de Deus nos mostra clara. Naquela época do profeta Isaías, ele disse que ele ia pegar todas as nossas enfermidades, e pegar todos os nossos pecados em si, para nos restaurar da doença que está sobre nós, tanto doença física como também doença espiritual. Doença física é o qual que nós sentimos no nosso corpo, e a doença espiritual é o nosso pecado. E cair sobre seus ombros na cruz do Calvário. E quando ele morreu,
Todo aquele que entrega sua vida a Jesus, ele alcança, para sua irmã, ele alcança a restauração de saúde em vossas vidas. Tanto saúde física, como também saúde espiritual. Eu posso falar que eu sou um milagre de Deus. Quando eu estava na idade de 8 anos, eu estava cego há alguns meses. Jesus, Deus, minha mãe fez um voto, daquela tal que fala que é Santa Luzia, que é milagrosa dos olhos. Isso é mentira. Quem restaurou a minha visão, que eu viesse enxergar, se chama Jesus. Eu falo porque eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus, usando seu profeta, dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jesus dizendo com a sua palavra, no mesmo livro aqui de Mateus, capítulo 22, versículo 29, você que tem uma Bíblia na tua casa, você pode examinar junto comigo. Jesus diz: errai, porque não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz também: examinai as Escrituras, porque contém a vida eterna. Quando nós passamos a examinar as Escrituras, nós vamos ter o conhecimento da palavra de Deus. E eu estou aqui para trazer essa palavra ao seu coração, para que você possa entender e compreender a palavra de Deus em vossas vidas. A palavra de Deus fala hoje, vou estar falando a respeito do milagre de Jesus. Jesus restaurou minha visão, tanto física como também espiritual. Jesus visitou sobre minha vida, eu comecei a ter problemas de gastrite. Jesus visitou, restaurou minha saúde. Eu comecei a ter problemas de hemorroida. Jesus visitou, restaurou minha saúde. Em 2002, eu estava quase a não andar. O médico disse: se eu demorasse mais um tempo, eu estava condenado a não andar. Jesus visitou na minha coluna, no meu joelho, também da minha perna esquerda, e restaurou a minha saúde. Eu não sei o que é enfermidade, porque Jesus restaurou a minha saúde. Todo aquele que dobra o seu joelho, não importa quem é, não importa o que a pessoa pratica, mas quando o ser humano dobra o seu joelho e peça a Deus, em nome do Senhor Jesus, Jesus me falou: tudo que pedir ao Pai, peça no meu nome. Jesus falou dessa maneira. Quando nós dobramos nosso joelho e pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele restaura a nossa saúde. Todo aquele, não importa quem seja, não importa quem é, mas Ele restaura a sua saúde. Mas se você dobrar o seu joelho e orar, Ele vai restaurar a sua saúde. Eu falo pela minha experiência. Eu tenho, não é todas as vezes que acontece, mas muitas das vezes eu oro para alguém
Jesus visita aquela pessoa e restaura a sua saúde. Porque não é eu, não, é Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma, das nossas vidas, da nossa fé. Todo aquele que acredita que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Ele faça acontecer o possível e o impossível acontecer na vida do ser humano. Muitas das vezes, um dia eu vi um folheto, e nesse folheto diz: por que o homem sofre? Por que o homem sofre? É porque ele não se aproxima de Jesus Cristo. Todo aquele que se aproxima de Jesus, ele pode passar por dificuldade, por problema, por luta, mas Jesus garante a vitória para ele. Jesus garante a vitória para essa pessoa. Voltando a essa palavra, a palavra de Deus espera que Jesus chegou nessa localidade, na casa, na sogra de Pedro, e viu a sogra de Pedro de cama, com febre. E a palavra de Deus está que Jesus tocou sobre ela. Ela recebeu sua cura. Jesus é o qual que era antes e é hoje também. Ele operava antigamente, continua operando. Ele continua agindo naquela época, e continua agindo no dia de hoje também. É só nós acreditar. Não é verdade, Senhor? É dessa maneira. Todo aquele que acredita no milagre de Jesus, ele alcança. Ele tem que ter fé, acreditar. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento das coisas que não se vê e as provas que não se espera. É todo aquele que usa a fé, que anda com sinceridade, que anda com obediência à sua palavra e acredita no milagre de Jesus, ele opera o milagre. Ele faça acontecer o possível e o impossível, assim como ele fez na minha vida. Ele quer fazer isso na tua vida também. Assim como ele agiu nessa época, quando ele chegou na casa de Pedro e viu a sogra de cama com febre, e chegando à tarde, muitas pessoas estavam chegando lá, pessoas com enfermidade, pessoas com problema de espírito da treva, com a sua palavra expulsavam os demônios. Com a sua palavra, as pessoas recebiam a sua cura. Ele quer restaurar nossa saúde, tanto física, como também espiritual. É só nós acreditar. Muitas das vezes o ser humano sofre por quê? Por motivo de não se aproximar de Jesus Cristo. Se você não tem força a orar 20 minutos, ora 10 minutos. Se você não tem força para orar 10 minutos, ora 5 minutos, Deus vai te ouvir. Mas peça no nome de Jesus. Jesus me falou tudo que pedi ao Pai, mas peça no meu nome, e Ele concederá. E você vai ver o agir de Deus, e você vai ver, contemplar a glória de Deus em vossas vidas. Você vai contemplar o agir de Deus através de Jesus Cristo em sua vida. A palavra de Deus fala, quando ele chegou numa localidade, uma grande multidão seguia ele. E essa multidão era grande.
E ele olhava com teus olhos de compaixão para aquela humanidade e restaurava a saúde de todos. Não importava a origem da enfermidade, mas ele restaurava a saúde das pessoas. A palavra de Deus nos diz também, quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, Deus olhou para o povo de Israel que estava com enfermidade e restaurou toda a saúde das pessoas. Ele continua operando. Jesus continua operando na vida do ser humano. É só se aproximar dele, é só acreditar, é só depositar a sua confiança, a sua fé em Jesus, e você vai contemplar a glória de Deus, você vai contemplar o milagre de Deus, você vai contemplar o agir de Deus em vossas vidas. É incrível, é incrível. Hoje me dê essa oportunidade para me trazer essa palavra ao seu coração, porque as minhas palavras é para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Mas hoje, nesta localidade, Deus me deu essa liberdade para me falar do milagre. Eu sou o milagre de Deus. E Deus quer fazer isso na tua vida. Que você possa ser um milagre de Deus em vossas vidas. Ele continua operando. Ele quer agir na tua vida. A palavra de Deus nos fala, quando Jesus chegava, o milagre acontecia, e todo aquele ficava admirado do agir de Deus na vida dele, através da sua palavra. As pessoas se admiravam do seu agir, das suas palavras. As pessoas falavam, de onde vem essas palavras? Quem é este homem? A palavra de Deus nos fala, os seus discípulos estavam reunidos com Jesus no barco. Aí, no grande rio, no mar, aí teve aquele alvoroço, aquela tempestade. Aí os discípulos, desesperados, pensando que o barco ia se fundar, ia partir ao meio, os discípulos dizem, mestre, levanta-te, o barco vai se partir, o mar está furioso, o vento está forte. Jesus levantou e disse para eles, homens de pequena fé, Jesus disse, mar, se acalma, vento, se acesse. Todo criou uma grande abundância naquele momento. E a palavra de Deus fala, os discípulos dizem, quem é este? Os discípulos andando com Jesus, andando com o próprio Deus, mas não sabiam quem era realmente Jesus. Os discípulos diziam, mas quem é este? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? O mar e o vento lhe obedecem, mas quem é este homem? O próprio Deus estava ao lado deles, e eles não acreditavam quem é aquele homem.
Mas quem é este? Muitas das vezes acontece no dia de hoje também. As dúvidas. As dúvidas. Quando entra dúvida dentro do nosso coração, entra a incredulidade e Deus não opera. Não opera. Mas Jesus quer que todos acreditem. Deposite sua fé. A palavra de Deus fala que quando nós depositamos nossa fé em Jesus, nós vemos o agir de Deus em nossas vidas. Nós contemplamos o agir de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala. Jesus chegou num tanque. Um homem que vivia durante 38 anos de enfermidade. E naquela época, quando um anjo de Deus descia naquele tanque e agitava a água daquele tanque, e quando a água daquele tanque estava sendo agitada, as primeiras pessoas que caía no tanque com enfermidade, ele recebia sua cura. Mas Jesus chegou naquele homem que estava com 38 anos de enfermidade. Não fala o nome da pessoa, mas fala que o homem tinha 38 anos com essa enfermidade. Jesus olhou para ele e disse: quer saber a cura? Aquele homem disse para ele: mas Senhor, quando a água está agitada, não tem um que pode me ajudar. Não tem um que pode me ajudar. E outro vai na minha frente, cai e entra. Jesus tornou a falar de novo. Quer receber sua cura? Pega o teu leito e vá, recebe sua cura. E aquele homem recebeu sua cura. O dono do milagre aconteceu na vida dele. O dono do milagre chegou na vida dele. Jesus quer chegar na sua vida. Jesus Cristo quer visitar você. Jesus quer restaurar a sua saúde.